Vivam! Hoje nós queremos falar sobre literatura cabo-verdiana escrita ou feita na língua cabo-verdiana. Quando no ano de 2016 Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel da Literatura, tinha gente levanta a questão: será que música é literatura? Que ele já é uma questão muito antiga. E certamente que quando a Academia Sueca atribui a Bob Dylan aquele Prémio Nobel da Literatura, esse crise, mais do que premiar-se a genialidade, trazer para debate esta questão ali. Até que ponto composições musicais é a literatura? Então, fazer a introdução, que é para não começar a falar de literatura cabo-verdiana feita na língua cabo-verdiana e para não centrar a nossa reflexão na música. Não saber que ligação entre poesia e música que é uma coisa nova. Praticamente toda literatura começa através de poesia. Não te encontra isso nos Sumérios, através da epopeia de Gilgamesh. Não te encontra a mesma coisa entre os israelitas, na Bíblia, não só no livro dos Salmos, mas todo o Pentateuco também. É poesia que está lá. E por ser poesia, quiçá, ele é mais verdadeiro. E não te encontra isso também nos textos homéricos, na Ilíada e na Odisseia, que era estranho olhar pessoas nas praças de Atenas a cantar os versos de Homero, de Odisseia e de Ilíada. Aquela separação entre letra e som na poesia, portanto, separação entre música e literatura, é uma invenção moderna. Quem que relata isso é o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, no seu clássico Ensaio sobre a Origem das Línguas. Aquele filósofo lá olha naquele movimento perda. Para modo de palavra, passa a expressar apenas ideias, não mais sentimentos. E esse ponto ali é importante, expressão de sentimentos. Nós, língua materna, a língua cabo-verdiana, é a língua na qual nós expressa a melhor nossos sentimentos. É por isso que a maior manifestação literária cabo-verdiana, na música, é feita na língua materna. Não pesquisa como fazer na internet acerca de que a melhor morna que não tem na Cabo Verde, como encontrei uma notícia do Jornal Expresso das Ilhas de 14 de fevereiro de 2020. Naquela edição, aquele jornal entrevista algumas personalidades para conseguir definir que as três morna mais romântica. Não que as três melhor, mas pelo menos que as três mais românticas. Já te dando-nos algum material para nos reflexão. Assim sendo, que os entrevistados dizem que as mornas mais românticas seriam Força de Cresceu, de Eugênio Tavares, Queria Ser Poeta, de Paulinho Vieira, e Cursas de Coração, de Beto. Força de Cresceu, de Eugênio Tavares, é indiscutivelmente morna rainha entre mornas românticas. Os compositores, modo Beto, Tete Alinho, Tibau, Alberto Cónico, Tó Tavares e também o antropólogo Manuel Brito Semedo, foi quem dizia isso, que Força de Cresceu é aquela morna mais romântica que não tem. Beto, Pacelote, justifica que ele é bonito, que a morna ele é bonito, para modo ser elegância melódica e ser sublimação poética. É um tema que tem uma dimensão do amor, única, plena e partilhada. Única porque a história que a inspirou é uma história de amor sem precedentes e motivadora. Plena, porque fala de um amor pleno, só comparável com a dimensão do mar ou do céu, e partilhada porque de tão grande o desejo do compositor foi pedir a Deus as sementes para semeá-las em toda a gente, para que também possam sentir o mesmo. Foi o que disse Tete Alinho acerca desta morna Força de Cresceu. Ainda, em relação à Força de Cresceu, não tenho de referir a presença, na composição poética, de romantismo.
não lembrei que época que Eugênio Tavares escreveu esse Morna, finais do século XIX, princípios do século XX, já que Eugênio Tavares morreu em 1930, e aquela época onde o romantismo atingiu seu ponto mais alto. Aquele romantismo, a moda antiga, moda que Manuel Brito Semedo está a analisar. O próprio Brito Semedo também, naquela notícia do jornal Expresso das Ilhas, 14 de fevereiro de 2020, te referi que ali é um Morna que marca a juventude. Como através de antenas de rádio Barlavento, era Morna que ele estava a ouvir e que estava a acalentá-lo na sua juventude e na sua adolescência também. Moda já me tinha dito que a segunda Morna mais romântica, considerado para aqueles entrevistados do Jornal Expresso das Ilhas, ele queria ser poeta. Ele surgiu na segundo lugar. E Vera Duarte, uma escritora cabo-verdiana, dizia: talvez por se referir aos poetas e ao amor de uma forma tão romântica e inspirada, Paulino Vieira junta poesia, poetas e o amor. As matérias incandescentes para haver poesia, para haver literatura. E aquele terceiro Morna romântica é Cuças e Coração, de Betu. Vera Duarte, em relação àquele Morna, lhe dizer: é uma Morna muito bonita e inspirada. Hélio Batalha, artista cabo-verdiano, também dizer: mais romântica de sempre, porque carrega a mais pura poesia. Declara um amor para a amada. É bom de ouvir, é a nossa Morna e é poético. Portanto, esta primeira parte da reflexão, eu queria trazer isso. A música e a literatura. Nesse caso, eu referi Mornas e me destaquei, através de uma notícia do Jornal Expresso das Ilhas, de 2020, de 14 de fevereiro de 2020, que as Mornas mais românticas. Não podia também ter trazido o batuque e o finação, temas de tese de mestrado de Glaucia Nogueira, onde é que ele está a refletir profundamente sobre aqueles dois géneros musicais cabo-verdianos que, a certo ponto, acaba para mistura, às vezes não estou confundindo, não quero saber qual é que é um, qual é que é o outro, mas com toda a certeza, batuque e finação é aqueles géneros musicais mais antigos na Cabo Verde. E se Morna já atingiu o patamar do património material da humanidade, batuque e finação também merecem aquele patamar. Porque esses dois géneros que marcam a idiosincrasia do povo cabo-verdiano e ele sempre foi feito na língua cabo-verdiana. Morna, não te encontra Mornas feito na português, a camponesa Formosa, a Brada Maria, mas batuque e finação não te encontra sempre na crioulo, sempre no nosso crioulo, como eu tinha dizido naquela primeira partilha, no nosso crioulo cabo-verdiano, já que existem outros crioulos. Dando continuidade à reflexão, José Luís Alfer Almada dizia que a escrita em língua cabo-verdiana conta já com mais de um século de história. Se ativermos aos trabalhos filológicos de António de Paula Brito sobre o cabo-verdiano, escritos em crioulo e em português, e aos trabalhos literários em língua cabo-verdiana do Cônego Costa Teixeira e de outros poetas do Almanaque Luso-Africano e do Almanaque Luso-Brasileiro. Essa escrita conheceu momentos de profundo recorte literário na poesia de Eugênio Tavares ou Sérgio Frusoni. É o que nos diz José Luís Alfer Almada na sua obra Ficção Cabo-Verdiana, Pós-Independência, Permanência e Ruptura. E já que ele referi Sérgio Frusoni, me trazer aquele livro ali, porque assim ele é um livro raro de encontrar, Vangelo Contot na Nosmona. Aliás, Vangelo Contot de Nosmona. Sim que está certo. O que é que Sérgio Frusoni faz ali? Ele inspira um poeta italiano, Bartolomeo Rossetti, que tinha escrito partes da Bíblia, partes do Novo Testamento, em versos, e Sérgio Frusoni tenta fazer o mesmo. Ele pega aquele original desse escritor
Bartolomeu Rossetti, ele traduziu para a língua cabo-verdiana. E por isso também lê um pequeno excerto. Ele está escrito na variante de São Vicente. Um dia, na levantaoi de lavor, Maria olha sua morte na sua janela. Um anjo vestido de branco que te espia para ela, num réstia de luz que rebrilha como ouro. Eu vi entonar a moda um cor, cantar Ave Maria, boa e bela, e boa cheia de graça, boa aquela que há de sentar para todo tempo na pé de Nosso Senhor. Escuta, anjo Gabriel é que está a falar, na meio de tudo a mulher, boa que abençoa-te. No vi que ele fala, ela quase que esmaia. Cabai de chacaí trabalho de bordote na chão e poloc de joelhos está a rezar e está a tremer bastante trublote. Portanto, Evangelho com Tote de nos moda Sérgio Frusoni. Literatura cabo-verdiana, escrita na língua cabo-verdiana, nunca te encontra apenas obras de ficção. Não te encontra obras também científicas, que podem ter sido escritas na língua cabo-verdiana, mas acaba por refletir acerca da própria língua cabo-verdiana. É assim que não tem o dialeto crioulo de Cabo Verde, de Baltazar Lopes, o crioulo de Cabo Verde, Surto e Expansão, de António Carreira, introdução à gramática do crioulo de Cabo Verde, dicionário cabo-verdiano português, 2 obras de Manuel Veiga. Em relação a recolhas, não tem Folclore Cabo-Verdiano, de Pedro Cardoso, Na Boca Noite, recolha de contos e tradições de Tomé Varela da Silva, Cantigas de Trabalho e Tradições Orais de Cabo Verde, uma recolha de cantigas tradicionais, de Osvaldo Osório. Não tem alguns autores célebres que produziam obras na língua cabo-verdiana. Pedro Cardoso, José Bernardo Alfama, António Cortés, Beleza, Juvenal Cabral, Ovídio Martins, Calbradiano de Ambará, Cursino Fortes, Cacá Barbosa, Dani Spínola, José Luís Tavares. E obras produzidas também. Natal e Contos, de Tomé Varela da Silva, Percurso de Soldilha, de Eutrópio Lima da Cruz, Pescador de Estrela de Alba e Lagoa Gêmea, de Dani Spínola. Portanto, uma pequena reflexão acerca de literatura feita na língua cabo-verdiana e também de estudos científicos acerca daquele mesmo literatura. Nessa terceira parte, queria partilhar uma besote, algumas reflexões acerca daquele primeiro romance escrito na língua cabo-verdiana, que é o romance O Judá, de Manuel Veiga. Mais uma citação de José Luís Alfer Almada. Romance O Judago, de Manuel Veiga, é o primeiro romance em cabo-verdiano. Segundo José Luís Alfer Almada, o romance representou uma revolução nas letras cabo-verdianas, pela grande valorização que representou para a língua cabo-verdiana e pelo seu contributo para a afinação e a progressiva padronização literária da mesma língua. Manuel Veiga é um daqueles mais destacotes linguista cabo-verdiano. Ele é autor de textos de caráter científico, como, por exemplo, o Estudo e a Prática do Crioulo, que foi uma publicação apresentada no Colóquio de Mindelo de 1979, breves considerações sobre a escrita do crioulo, publicado na revista África, número 6, ou também ele é autor de Descrição Estrutural de Língua Cabo-Verdiana, publicado em 1982 em crioulo, registado com o alfabeto fonológico do Mindelo. Efetivamente, esta primeira edição, também do romance O Judago, não obedece, não segue o Alupec, do qual nós já refletimos, mas segue sim este alfabeto proposto no colóquio do Mindelo. Depois há uma outra edição que já segue o Alupec. Portanto, na área de ficção, Manuel Veiga publica esse romance, a primeira edição é de 1987, e ele está a seguir modelo de um conto africano.
Tal moda estava a existir na tradição oral de Ilha de Santiago. Quem está a dizer isso é Dulce Almada Duarte. E próprio Manuel Veiga, numa entrevista, dizer que ele escreveu esse romance de modo que ele estava habituado a ouvir história a ser contada. No final do dia, senta na porta de casa e ouve histórias. É por isso que não tem encontrado nesse romance ajudado uma presença marcante de oralidade. A oralidade é uma coisa que está presente na própria literatura cabo-verdiana, já que ainda o domínio da escrita da língua cabo-verdiana, que é algo massificado, que é tudo gente que domina o alupec, para poder escrever na crioulo, não tem uma grande presença de oralidade, que marca nos literatura. Coisa que, aliás, é uma presença real, é uma realidade constante na África, onde é que oralidade ganha um tal estatuto que ele é considerado quanto que só está a ser feito trabalhos científicos. Por exemplo, José Kizerbo, na História da África Negra, ele leva em conta que a coisa que aqueles griots estavam a cantar nas ruas, nas praças públicas, que conta a história da África, a África entre reinos e impérios. Então, ele é um pequeno excerto desse romance, O Judago, e com as palavras iniciais. 8 de dezembro, segunda-feira, 1980. Relógio Satamarcaba, 15 horas e 12 minutos. Canto pelo de Georgia, ouvi alguém a conco na si porta. Com dor de reumatismo que já juntava na ele a banda de se forquija, onde estava estendido de sonar a tempo. Com cedo na rubeira para papai grande, Palu de Georgia pega na ciástia e é da rincada para junto de porta. E agora, no quarto momento, não se partilha acerca de literatura cabo-verdiana feita e escrita na língua cabo-verdiana, e precisa de reparar que, ao longo dessa reflexão, bate a mistura português e crioulo, consciente, para mostrar que não tem que assumir que nós é um povo bilingue. Portanto, utilizar ou usar crioulo ou português tem que ser para nós uma coisa natural. Não tem que começar a levar cada vez mais crioulo para situações oficiais e formais, e não tem que começar cada vez mais a trazer português para situações mais sentimentais e afetivas. É a única forma, quiçá, talvez, de não conseguir assumir que nós é um povo bilingue, que não tem duas línguas. E é graças a isso que nós é o que nós é enquanto povo e enquanto nação. Eu queria agora refletir mais besouro acerca de uma outra obra também escrita na língua cabo-verdiana, que é a obra Noti, de Felisberto Vieira Lopes, cabo-verdiano de Ambará. Autor que já me tinha referido. Ele publica esse livro de poesias escritas na língua cabo-verdiana. Ele nasceu em 1937 e ele morreu em 2020. Ele é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa. Vieira Lopes, ou cabo-verdiano de Ambará, é uma personalidade marcante, única e incontornável na literatura e na advocacia cabo-verdiana. Queria falar sobre aquela obra poética, que é Noti, publicado em 1964. É um livro de poesia, editado para o Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Central do PAIGC, na França, em 1964. A introdução foi escrita por Yoki Kunta, pseudónimo de Jorge Querido. É uma daquelas obras mais representativas de poesia de intervenção, poesia engajada na luta pela independência de Cabo Verde e Guiné. Na inícios de 1960, começou a ser editado poesias de luta e poesias que estavam apelando para combate. Portanto,
poesias de intervenção. Ovídio Martins, de 1962, publica Caminhada, que tem alguns poemas escritos na crioulo. Ma Noti, de Calberdiano de Ambará, publicado em 1964, é aquela primeira obra que te apareceu, publicado, que poemas escritos totalmente na crioulo. Isto é, na crioulo de Santiago. E também é dois poemas que é ilustrativo de aquele cunho revolucionário presente e que te marca toda aquela obra. Hora de Achiga. Labanta Boanda, filho da África. Labanta negro, ouve grito do povo. África, justiça, liberdade. Ouve grito do povo na assistência, na funco, na cemitério, no lugar sem chuva, na barriga torcendo de fome. Deixa o funco, deixa o mãe, o irmão, deixa tudo. Pega na consciência o submonte, finca pena chombo, pega na arma, brande ferro ribalmonte, com fome ou com fartura, com guerra ou com paz, luta para a liberdade e a terra. E agora o poema Batuco. Minha flanha de onda, você que é batuco, minha enchina menino, você que sabe, minha filho, batuco um que sabe que você, não nasce no achal, não te morre, não te deixa, e longe cima céu, fundo cima mar, richo cima rocha, e o sul terra sabe nos dentes. Portanto, era o que eu tinha para refletir mais hoje acerca de literatura cabo-verdiana feita na nossa língua materna, na nossa crioulo cabo-verdiano. Sou de Ficaderete, até uma próxima oportunidade.